Seguindo com as nossas aulas, a gente vai entender basicamente agora como o Wix organiza o nosso projeto dentro da estrutura, ok? Nós vamos entender que existem basicamente três camadas, tá? Existe uma camada que se chama back-end, tá? E essa camada, ela está, eu vou colocar aqui, ó, ela está no servidor do Wix, ok? Ela está no servidor do Wix. E a gente vai colocar aqui uma cor legal. E a gente vai entender que o back-end ele está no servidor do Wix. Ele faz parte do server do Wix. Ele está em algum lugar do planeta, o server do Wix. Então, todo o código que a gente fizer e a gente colocar no servidor, né, ele vai estar alocado em algum lugar do planeta que a gente não sabe qual é, tá bom? Mas ele está dentro do servidor do Wix. Significa que o usuário ele não baixou esse código assim que ele entrou no seu site, tá bom? Então existe uma outra camada que a gente chama camada public. A gente chama não, o Wix chamou de camada public, tá? Essa camada public ela é baixada junto com o site, tá? E ali ficam alguns códigos usados para organização. Então, ela é baixada para o navegador, tá? Essa camada public, ela é baixada para o navegador. A back-end só se a gente fizer a solicitação. Por hora, vamos só entender que ela fica no server do Wix. E agora a gente vai colocar uma outra aqui, tá? Que são as páginas, né? Então temos três camadas, a back-end, a public e a pages, tá? Que também é baixada, tá? Para o navegador do usuário, tá? Então vamos ver essas três na prática aqui. Quando a gente começou o nosso curso, eu falei para vocês da home, tá? E a home ela está dentro da pages, né? Então ela estaria dentro dessa camada aqui, dessa camada que a gente colocou como verdinha aqui. Aqui estaria a nossa home, tudo bem? Ok, nós não criamos nenhum script, tá, que não seja aqui dentro da pages. Abrindo aqui, ó, você vai ver que dentro de público e back-end a gente tem, ó, essas camadas público e back-end, tá vendo? Muito bacana, né? Bem fácil também de se trabalhar. Vamos criar um arquivo público aqui, ó, vamos chamar ele de novo arquivo.js, tá? Vamos chamar ele de meu arquivo, nada mais, tá? Meu arquivo em camel case, e ele está dando algumas instruções, dizendo que ele está dizendo que códigos escritos dentro de arquivos públicos são compartilhados pelo site, né? Back-end, page, codes, inside code environments. Quer dizer, use public files, use, né, esses arquivos aqui para funções e tal, porque não é tão bacana a gente sair escrevendo as nossas funções aqui, tá? Isso aqui já é uma dica de organização de código. Deixa eu ficar aqui function, né? Function, minha function, né? E aí eu vou escrevendo aqui, daqui a pouco aqui está imenso. Então, ao invés de escrever a minha function aqui, o que que eu faria, né? Eu preciso da minha function. Eu escreveria ela lá numa pasta public, né? Aqui dentro de meu arquivo. E aqui ele está dando as instruções necessárias para que isso aconteça. Eu tenho que importar, né? Então usar. Vamos pegar aqui, ó. Vou apagar tudo e botei aqui a function, ok. Mas isso aqui não basta. Eu preciso usar antes da function a palavra reservada export. Agora, qualquer um pode importar essa função que eu estou exportando, tá? Vamos continuar aqui. Ela vai só dizer um olá, né? Olá mundo. Bom, lembrando que ela poderia ter parâmetro, poderia ter tudo. Aqui na home, se eu quiser usar, tá, essa function, eu tenho que dar um import, abro e fecho os chaves, coloco o nome aqui, ó, minha function, tá? Minha func, ok? From, né? From, e aí coloco aqui entre aspas aqui a pasta public e o nome do arquivo, que é meu arquivo, tá? Meu
arquivo, posso escrever ou não o ponto .js, não é necessário. Tá? Ele está dando um problema aqui, ele está dizendo que foi declarado, mas nunca foi usado, não tem problema. Então aqui dentro do onReady a gente vai chamar o minha funk, ok? Você vai ver que é como se fosse, né, uma função nativa aqui da própria página. Vamos lá, vamos rodar e vamos ver o que acontece. Ó. Rodamos, vê que não aconteceu nada, né, isso aí é legal. Minha funk, ok, meu arquivo, minha fan, na verdade ficou aqui o minha fan, faltou o C, né, então o nome estava errado. Agora deve funcionar. Tá lá, Olá Mundo. Então a gente conseguiu usar uma função que estava num outro arquivo. A gente também poderia fazer isso com uma variável, tá? Dá para fazer um export let nome igual Carlos, tá? E aí a gente vem cá na home, ó, e importa o minha funk e o nome, tá? Aqui no Olá Mundo a gente vai dar um olá, aquele nosso jeitinho meio instrutivo de carregar as coisas, né? E vamos passar um parâmetro aqui, ó, parâmetro qualquer, mas a gente sabe que vai ser o nome, a gente vai passar aqui o param, tá? Como eu peguei o nome aqui, é Carlos, olha que loucura que a gente fez, a gente vai passar o próprio nome aqui. Então vamos ver o que acontece. Olha que bacana. Lá, olá Carlos, certo? Porque a gente importou o valor da variável, a variável como ela estava, tá? Então se a gente bota aqui um let, né, dá um nome para a variável aqui A, minha funk, se minha funk ao invés de retornar assim, né, ela fizesse aquilo que a gente faz, né, o retorno de um string, né, então minha funk, vamos tirar aqui o nome, deixar ele de fora, e o minha funk simplesmente vai dar um return, olá mundo, tá, olá mundo, tá. É um retorno na forma de string e a gente está passando esse dado para dentro de A. Então, quando a gente dá um console.log em A, vê que nome não existe mais, a gente precisa apagar. Ok? Então, a gente consegue ali ter dentro de A, né, o valor que foi retornado pela função e A tem o valor de olá mundo, certo? Então, a gente criou uma função que retorna, que ela está sendo exportada, e essa função retorna o olá mundo, a gente passou o valor dessa função para dentro de A, ok? Só fazendo uma atribuição aqui e deu um console.log em A e assim foi. Perfeito? Então a gente viu que a gente pode organizar as nossas funções dentro da pasta public, em arquivos separados. Isso é bem prático e ajuda para que a gente organize o nosso projeto. Tá bom? Existem diversas técnicas, né, e paradigmas de organização de projeto, mas o melhor deles é o seu, é o que você vai usar, tá bom? Agora vamos colocar essa estrutura no back-end. Vamos lá, vamos ver como é que isso está funcionando agora. Bem simples aqui, vamos clicar New Web Model, tá? Tem aqui um deprecated, né? Então a gente vai usar o novo, tá? E o novo método ele, né, traz algumas modificações. Vamos chamar esse aqui de meu arquivo, né, back, ok? E vamos dar enter. Você pode ver que ele traz aqui uma estrutura para gente, ó, tá? E ele já faz algumas importações que a gente tem que deixar. Ele está dizendo o seguinte, que caso a gente queira exportar, né, alguma coisa, você vê que ele cria uma exportação aqui chamada multiply, né, que é uma constante, mas a gente quer, por exemplo, usar essa estrutura aqui. Então, como ela se chamaria? Esse multiply aqui se chamaria minha funk, né? Que é a nossa minha funk. Já ela é definida como um web method, né? E aqui no segundo parâmetro vem as permissões e aqui abaixo a gente declara uma arrow function que pode ter parâmetros ou não, né, dizendo aqui o que ela vai executar. Então a gente precisa trabalhar nessa estrutura aqui. Aqui basicamente é onde a gente traz o nosso código. A gente não está dando só um return em olá mundo, não é só isso que a gente está fazendo. Então basicamente, ó, a nossa arrow function aqui ela fica vazia, né? E a gente dá aqui um olá mundo, certo? Não era aí que a gente queria chegar. Então a nossa estrutura, minha funk, ela foi definida como web method e a gente aqui é que a gente definiu
o que a gente está fazendo, né? A nossa estrutura de dado, né? O que tem que acontecer. E teria uma outra forma de escrever isso aqui. A gente poderia botar function, né? Do tipo anônima, né? E botar ela aqui do tipo return, olá mundo, e tá tudo bem, ok? Aqui ele diz que tá tudo bem, mas vamos ver lá na prática como é que isso funciona. Então esse let a aqui, a gente está chamando minha func sim, mas agora não é mais de public, né? A gente quer usar de backend barra meu arquivo back, certo? Ponto web, ok? Então aqui bem tranquilo para a gente. Então a gente vai chamar o minha func aqui, tá? E a gente vai dar um console.a e vamos ver o que acontece. Tá? De início, ó, promise, ele está dizendo que é uma promise, tá? O que é uma promise? Significa que o valor de A, ele não existe em tempo real para que a gente possa passar, mas que ele vai chegar no futuro. Então a gente precisa entender o seguinte, ó, todo o nosso código está rolando dentro de uma function, que está aqui, ó, dentro do onRed, né? A gente está dentro dessa function aqui, não sei se você percebeu, ó, a gente está dentro dessa function, tá? Então, se a gente bota aqui, ó, a gente está dentro dessa function. Então, a gente vai tornar essa function, né, uma função assíncrona, utilizando a palavra async, toda minúscula, né? Async. E isso vai permitir que A espere o valor chegar. Então, ó, let A await minha function. Então, a função é assíncrona e a gente passa a esperar o valor de minha func chegar em A para então ele dar o console, né? Então, ó, olá mundo, perfeito? Existe uma outra maneira de escrever isso, que é a gente definir que minha func, tá vendo? A minha func recebe aqui uma promise, tá vendo? Dentro do then, a gente declara aqui uma function, né? E esse parâmetro aqui, ó, é o dado que está chegando, né, de lá. E a gente dá um console.log aqui, ó, console.log em dado, ó. Então, a gente criou, né, um receptor aqui para promise e uma function para ser executada, ó, dentro desse then, tá? E aí ela vai executar aqui o que ela recebeu, que é esse dado, certo? Então, pega a visão aí, você vai ver que vai rodar da mesma maneira, né? Olá mundo, certo? Então, a maneira mais simples de escrever isso, né? Claro, uma arrow function aqui, aí fica tudo mais bonito. Então, o dado está chegando dentro de dado, aqui dentro desse then, que precede, né? O minha func, e a gente consegue aqui dar um console.log nesse dado, pegando, né, do nosso método web aqui, tá? Porque ele diferiu bastante, porque a gente cria uma function aqui, uma função anônima, né, que ela não tem nome, e a gente define o que ela faz aqui. No nosso caso foi um return. Então, a diferença básica, tá, dentro desses scripts existem scripts que estão no servidor, scripts que estão baixados, né, e scripts que são as páginas que também são baixadas. Você viu que existe um tempo, né, para que as coisas aconteçam, e scripts que estão no back-end precisam ser acessados de maneira assíncrona. Se eu não usei a palavra await, eu não preciso desse async aqui, tá bom? Eu posso só chamar aqui sempre dentro de um promise. Então, qual é, né, a visão quando a gente vai trabalhar aqui com promise? Eu chamo a função, né, e aqui dentro, né, se ela tiver algum retorno, sempre dentro do then, é que eu pego o dado que está chegando. Sempre dentro do then. Se ela tivesse no public, eu já poderia passar aqui para uma variável o valor que ela está passando. Mas se está vindo do back-end, eu tenho que esperar ela chegar. Ou com then, ou fazendo o await, como a gente viu. Ok? Então, bem interessante você entender esse conceito de back-end, public e pages. Tá? Eu vou ficando por aqui.